Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio trazendo mais um vídeo e hoje vamos comentar sobre a Copa do Brasil. Começou a fase semifinal, o Atlético Mineiro venceu por 2-1 o Vasco na Arena MRV e no Maracanã o Flamengo venceu por 1-0 o Corinthians. E é isso que a gente vai comentar aqui hoje. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, vamos direto então aqui comentar primeiro o Atlético Mineiro e Vasco. O jogo começou às 7h15 no horário de Brasília e o Galo conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, né? O Vasco saiu na frente com 14 minutos de jogo. Felipe Coutinho marcou o seu segundo gol com a camisa do Vasco nessa volta, né? Ele que completou 50 jogos no domingo contra o Cruzeiro, na sua partida de número 51. Marca o segundo gol em 2024. Tinha marcado contra o Flamengo no Brasileirão, um gol importante que evitou a derrota, e marca esse gol que pode, né, ajudar o Vasco a ainda conseguir a classificação em São Januário. O Vasco fez um bom jogo até, a postura não foi só se defender e sair daqui com empate, né? Não à toa ele consegue sair na frente do placar. No momento que o Verratti conseguiu participar do jogo, fora da área, né? Porque dentro da área o Verratti não teve uma chance boa de finalização. O Vasco terminou o jogo com 7 finalizações, apenas um chute na direção do gol, que foi o gol do Coutinho. Começa ali com o Verratti dando passo para o Emerson Rodrigues. O Emerson Rodrigues dá assistência para o Felipe Coutinho, que ainda deixa, né, o zagueiro do Atlético no chão. Se eu não me engano foi o Júnior Alonso, né? O Júnior Alonso e o Batalha passaram direto ali. Alguém ficou no chão, acho que foi o Batalha, né? Enfim, o gol do Coutinho, belíssimo gol, um jogador diferenciado, acima da média. É uma pena que fisicamente ele ainda não esteja 100%, se é que ele vai estar algum dia, né? Porque ele já vem sofrendo com essas lesões há bastante tempo. Ele sai ali com uma dor na coxa, mas ao que tudo indica não é nada grave. Acredito que ele deva ser poupado no próximo jogo contra o Juventude. Agora, quem não deveria ser poupado, que não faz o menor sentido, é o João Vitor, né? Ele foi poupado por quê? Vi muito torcedor dando desculpa que ele estava com cartão amarelo pendurado, 2 cartões amarelos, e poderia levar o terceiro hoje, até porque ele é um jogador com essa característica, né? Todo jogo ele toma um cartão bobo, mas que tomasse, porque o Léo Pelé não toma cartão, porque ele não faz falta. Zagueiro tem que fazer falta. Olha o Maicon quantas faltas ele fez ontem. O Maicon fez várias faltas e não tomou cartão. O Vasco teve 2 cartões amarelos ali no time titular, que foram do Emerson Rodrigues e do Matheus Carvalho. O Maicon não tomou cartão, fez várias faltas. O Léo Pelé não faz falta, não dá bote certo, só tem uma perna, porque a perna direita dele ele só usa para subir no ônibus. E perdão aqui a minha revolta, né, clubista aqui com o Léo Pelé, mas o Galo fez 2 gols nas costas do Léo Pelé. Não que o Galo não tenha jogado bem, desperdiçou outra chance, teve 2 defesas do Léo Jardim ali enquanto ainda estava 1-0 pro Vasco. Mas os 2 gols que o Galo conseguiu fazer foi por conta do Léo Pelé. Ele perde a bola no lance do primeiro gol ali, quase na zona central do meio campo, né, no grande círculo. E aí o Atlético consegue, né, chegar até o gol, golaço Guilherme Arana, todo mérito para ele. Queria ver ele jogando desse jeito na seleção brasileira, né, aparecendo bem no ataque, mas não é o que acontece, pode ser por conta do treinador também. O Milito estava fazendo um trabalho bem mediano no Atlético até outro dia. Ainda acho que no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Atlético está atrás do Vasco no Brasileiro, não está atrás por uma vitória a menos que o Atlético tem, apesar de ainda ter uma partida para fazer. Mas mesmo assim, com esse elenco, a gente esperava que o Atlético fosse brigar pelo título, né? Com o Botafogo, com o Flamengo, com o Palmeiras. Mas não é o que o Atlético está fazendo no Brasileirão. Mas está na semifinal da Libertadores, está na semifinal da Copa do Brasil, vence o primeiro jogo contra o Vasco. E aí o segundo gol é do Paulinho, a lei do ex sempre tem que aparecer, né? E ele antecipa muito bem o Léo Pelé, mas o Léo Pelé foi muito mal na jogada. Se fosse outro zagueiro ali, o próprio Maicon, o João Vitor, eu acredito que não seria daquele jeito, né? O Paulinho teve muita facilidade, o Léo Pelé dormiu no lance, ele achou que não ia chegar ninguém, que ele ia cortar a bola tranquilo ali. Chegou o Paulinho do nada e fez o gol. E aí no segundo tempo o Atlético tem até algumas outras oportunidades. O Vasco não se contenta, assim, digamos, com 2-1, né? Claro que poderia piorar a situação, mas ele vai para cima, não consegue marcar, termina o jogo com apenas 7 finalizações, sendo uma na direção do gol, que foi o gol do Coutinho. O Atlético finalizou 13 vezes, sendo 6 na direção do gol. Poderia ter sido mais para o Atlético, ele só conseguiu marcar nas falhas do Léo Pelé, mas teve as defesas do Léo Jardim, outras finalizações perigosas que o Galo teve. O Vasco teve uma boa chance ali na reta final do jogo com o Vitor Luiz, que entrou no lugar do Piton. O Piton também fez uma partida desgraçada, né? Pra falar que a culpa é só do Léo Pelé, o Piton também foi muito mal. Os 2 jogadores que jogam do lado esquerdo, e os 2 são muito ruins no jogo aéreo. O Piton no jogo aéreo é terrível. E aí você põe um zagueiro que deveria ser bom no jogo aéreo, mas não é, porque o Léo Pelé não é alto e não é bom. Não é bom. Ele tem uma qualidade ou outra ali, não tô falando dele como pessoa, parece ser um cara muito gente boa, carismático, assim, mas, pô, eu não quero que ele vá embora no Vasco, assim. Eu acho que pra ele ficar no banco ali, um jogo ou outro ele jogar, beleza, mas ele não pode ser titular num jogo desse. Ainda mais quando você tem um zagueiro como o João Vitor, que é a contratação mais cara da história do clube e que vem jogando bem. E pra mim tem potencial para chegar à seleção. Eu acho que o João Vitor, desde a época do Corinthians, eu já gostava muito dele. Foi pra Europa, foi pro Benfica, acabou não tendo muito espaço lá, foi emprestado pro futebol francês, volta pro Vasco, achávamos que ele ia ser titular absoluto e não acontece isso. Teve lesões,
Tem a questão dele estar sempre, né, ser um jogador meio explosivo, sempre toma muito cartão, beleza, mas é porque ele tinha 2 cartões amarelos, estava pendurado, que ele não poderia jogar essa partida, igual muito torcedor dessa desculpa, não faz o menor sentido. O Vasco não deveria ir para lá, o jogo mais difícil de evitar gol seria esse, né? Sai de lá vivo, e sai de lá vivo, né? Felizmente sai de lá vivo, mas não por conta do Léo Pelé. Pelo SofaScore, o pior jogador da partida foi o Piton, e realmente deve ter sido, né? Porque até os cruzamentos que ele costuma ir bem, ele não conseguia fazer um cruzamento alto, chegava na linha de fundo, cruzava baixo, rasteiro. O que estava acontecendo? Estava nervoso? O Vitor Luiz até entrou melhor que ele, evitou um lance que o Hulk, se fosse o Piton, eu acho que o Hulk ia conseguir fazer o gol, né? O Vitor Luiz conseguiu se recuperar e tirou a bola para escanteio. E aí ele quase faz um gol no lance que o Scarpa consegue intervir, mas estava impedido para ele, pelo menos foi dado impedimento, não sei se tivesse sido gol, talvez o VAR fosse acionado e não tivesse impedido, né? Mas como não foi gol, o Bandeira levantou a bandeira e segue o jogo, né? Tiro de meta, quer dizer, seria escanteio pro Vasco, né? Se não tivesse impedido. Acabou dando impedimento e o Atlético saiu jogando e acabou, né? Entrada do Paí no segundo tempo, ele não conseguiu fazer muita coisa, né? Infelizmente ele e o Coutinho não jogam nem 10 minutos juntos, mas o Coutinho saiu realmente sentindo nesse jogo. Mas eu acho que o Paí poderia ter entrado logo no começo do segundo tempo. Ele colocou o Sforza, que sinceramente não agregou em nada. Ele não agregou defensivamente, não agregou ofensivamente. Então se vai ter um cara que não tá ajudando na defesa, que põe o Paí que vai ajudar no ataque. O Sforza não ajudou no ataque. A gente quer ver o Paí e o Coutinho junto para ver o que eles conseguem criar. Talvez o jogo contra o Juventude no fim de semana seja uma boa oportunidade para isso. Não sei. Eu acho que o Coutinho vai acabar sendo poupado, né, já que ele saiu sentindo, né? O Guilherme Arana também saiu sentindo no Atlético, é uma preocupação para o torcedor. Lembrando que ele vai para a seleção brasileira. E aí o torcedor fica com mais medo ainda, né? Vamos ver o que acontece. Eu gostaria de ver ele jogando bem na seleção, né? Já falei. Mas aí depende do rival, depende da companhia também, ou dos próprios jogadores. É que todo mundo joga bem no seu time, é só olhar os jogadores que jogam na Europa. Aí chega na seleção e ninguém joga nada, é impressionante. Mas vai do treinador também, vai da CBF, né? Começa lá na presidência com o Edinaldo Rodrigues, que inclusive fez cagada na Copa do Brasil também. Eu vou ver se comenta aí no final do vídeo essa situação, né? Envolvendo os jogos de volta. Vamos falar agora então do Corinthians e do Flamengo. Vitória do Flamengo por 1x0 no Maracanã. Estreia do Felipe Luiz como treinador profissional. E ele estreia vencendo por 1x0. E aí a gente vê o Flamengo vencendo e jogando bem diferente do que estava jogando com o Tite. E diz, pô, o Felipe Luiz já fez isso tudo, cara. Em 2 dias ele mudou completamente o Flamengo. Não é isso, né? Não tô dizendo que... Eu acho que o Felipe Luiz tem muito potencial. Para mim, mais potencial, por exemplo, que o Rafael Paiva, que é o técnico atual do Vasco. Não sabemos se ele vai permanecer no ano que vem ou não. Acho que a campanha até o fim da Copa do Brasil e no Brasileiro vai definir muito isso. Mas eu acho que o Felipe Luiz tem muito mais potencial do que o Rafael Paiva, né? Até pelo jogador que ele foi também. Mas enfim, o Flamengo claramente não queria jogar com o Tite. Você vê jogadores se entregando muito mais dentro de campo. A alegria deles antes do jogo começar e durante o jogo é diferente do que estava sendo com o Tite. E sim, o clima influencia muito, né? E aí o Flamengo vence por 1x0, o gol do Alexandre, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Uma falha do Hugo, acho que ele deixou o canto muito aberto, né? Tomar um chute cruzado assim, no canto dele, poderia ser completamente evitável, mas fora isso, uma grande atuação do Hugo. Acho que ele foi o melhor em campo do lado do Corinthians. Não vou dizer que foi o melhor do jogo, eu nem sei quem ganhou o prêmio de melhor do jogo, mas o Hugo teve a melhor nota pelo SofaScore, né? 7.8, fez grandes defesas, ainda no começo do jogo, né? Um chute do Arrascaeta de fora da área. Grande atuação do Hugo Souza, jogador que ainda pertence ao Flamengo, mas que vai ser comprado definitivamente pelo Corinthians, né, para a próxima temporada, e vem muito bem. Foi decisivo para o Corinthians chegar até aqui, a semifinal da Copa do Brasil e também lá na Sul-Americana. Agora, pela CBF, né, quem ganhou o prêmio de melhor jogador da partida foi o Alexandre, autor do gol, que realmente ele fez uma boa atuação, não só pelo gol. Ele até foi substituído no segundo tempo, né, pelo Ayrton Lucas. No jogo do Atlético Vasco, o melhor da partida foi eleito o Guilherme Arana, né, 2 laterais, o Arana, um gol e uma assistência. Realmente ele foi o melhor em campo lá na NMRV. Agora comentando um pouco das escalações, né, o Felipe Luiz colocou o Léo Ortiz na zaga, não no meio campo como ele vinha jogando. A torcida parecia estar convencida que o Léo Ortiz teria que ser o volante, né, e o Felipe Luiz recua o Léo Ortiz para a zaga, coisa que eu acho que o Tite já poderia ter feito. Fabrício Bruno não vem bem nos últimos jogos, né? Ele teve um início de ano muito bom, mas era de campeonato carioca, era outro nível. Ele foi para a seleção, teve uma boa participação lá nos 2 jogos contra a Inglaterra e Espanha, que são adversários até mais difíceis do que a gente enfrenta aqui, né? Eu acho que o Fabrício Bruno foi bem lá na seleção naquele período, mas depois ele não voltou mais para a seleção, né? Isso é esquisito, quer dizer, ele voltou para suprir a saída do Militão, que se machucou agora na última data FIFA, mas ele não entrou em campo. E aí já no momento que o Fabrício Bruno não deveria ter sido convocado, porque ele não estava bem, né? O Léo Ortiz joga como zagueiro nessa partida ao lado do Léo Pereira. Pulgar e De La Cruz fazem ali a volância, né? O Pulgar é o volante, o De La Cruz o segundo, aí pode inverter com o Gerson. Enfim, o Gabigol voltou ao time titular, fez um gol, que foi anulado por impedimento, né? Jogada
Eu não lembro agora se o cruzamento foi do Alexandre ou do Bruno Henrique, mas de qualquer forma o Gabigol estava impedido e o gol foi anulado milimetricamente também. A escalação do Corinthians parece, né, demonstrar mesmo que o Corinthians está mais preocupado em escapar do rebaixamento. Realmente eu acho que deve ser o objetivo número 1. A gente viu o Héctor Hernandes como titular lá na frente, né, como centroavante. O Yuri Alberto começando no banco no momento que ele está jogando bem. Foi decisivo na Sul-Americana, fez o gol no final de semana contra o São Paulo. Eu não entendi, né? Realmente isso parece provar isso, mas o Roberto não é um cara que se machuca tanto. Eu acho que ele poderia ter começado a ser titular. E esse Héctor Hernandes mostrou ser um jogador bem fraco mesmo, né? Tava no futebol português, aí foi para a segunda divisão da Espanha. Futebol brasileiro, para mim, tá acima dos dois, obviamente, né? Uma segunda divisão espanhola e o futebol português é inferior sim, ao futebol brasileiro. Quem discordar disso é maluco, não sabe nada de futebol. Eu acho que os treinadores portugueses hoje estão bem acima dos brasileiros, mas é só ver como eles não hesitam de sair de lá para cá, né? E ganham em euro lá, por exemplo. Só não vai sair de lá quem tá no Sporting, né? No Benfica. Mas o Braga, que é o quarto maior time, o Arthur Jorge não hesitou de sair do Braga para vir pro Botafogo, por exemplo, e tá fazendo um grande trabalho aqui. Mas enfim, o André Carídio também entrou no segundo tempo, diferente do Memphis, ele conseguiu ser inscrito, né, a tempo. Eu acho que já que a CBF abriu tanta exceção para mudar a data e tal, o Memphis poderia ter sido inscrito sim, mas isso aí tem que ser revisto lá atrás. E o Corinthians tentou agilizar isso, né? Parece que a CBF não quis atender no final de semana, né? Meio bizarro. Sendo que eles definiram que ia mudar a data do jogo de volta no final de semana, um sábado às 9 da noite. E isso que nem as datas, né? Os horários dos jogos de ida tinha ainda, né? Eles definiram no sábado, faltando ali 4 dias para os jogos. CBF, né? Padrão CBF de organização e qualidade. Bom, mas é isso. O Flamengo com uma postura totalmente diferente. O estádio não estava cheio, cobraram muito caro o ingresso ali, né? Tava R$300 o ingresso mais barato, que loucura. E aí não lotou o estádio, obviamente. A torcida também não satisfeita com o momento do time, né? Eliminação na Libertadores, situação difícil no Campeonato Brasileiro, que resta aí a Copa do Brasil, onde o Flamengo tem totais condições de ser campeão, consegue um resultado mínimo, mas onde ele joga melhor, poderia ter feito mais. Teve bola na trave do Flamengo, umas 2 ou 3, teve as defesas do Hugo, e teve bola na trave do Corinthians também. O Corinthians poderia ter conseguido um empate, acertou a trave 2 vezes ali, uma com o Romero e a outra, se não me engano, foi o Garro, não tenho certeza, mas o Corinthians poderia ter empatado esse jogo no Maracanã. No segundo tempo até lembrou um pouco daquela final de 2022, onde o Corinthians, não vou dizer que ele foi superior no segundo tempo, mas ele foi superior a ele próprio do primeiro, né? Ele fez um segundo tempo muito bom em relação ao primeiro tempo, a equipe corintiana do Ramon Dias. Agora é aguardar os jogos de volta, ver aí se o Corinthians e o Vasco vão conseguir reverter a situação das datas lá no STJD. Eu acredito que não vai dar em nada, e acredito que eles deveriam parar de se preocupar com isso. E o Vasco, né, deve se preocupar em fazer o Léo Pelé não jogar, e o Corinthians também na estratégia dele de escapar do rebaixamento do brasileiro, sei lá, né? Essa questão da data é só uma data. E como eu já falei antes, o Corinthians e o Vasco vão ter jogadores da data FIFA que eles não estão ligando tanto para isso, né? O Flamengo e o Atlético perdem mais. O Atlético vai perder o Arana, que foi o craque do jogo ontem. O Flamengo vai perder o Arrascaeta, vai perder o De La Cruz. O Vasco vai perder o Pumita Rodrigues, que até foi titular na ponta ontem. Mas, enfim, ele não era titular até outro dia, né? Foi titular numa necessidade. O Vasco tá sem o Adson, sem o David, sem o Ryan ontem também, que tá suspenso. O Corinthians perde o Romero, que, querendo ou não, ele tem feito muitos gols, é um ídolo do time. E vai perder também o Félix Torres na zaga. Mas eles querem se beneficiar de alguma forma que eu nem acho que beneficia tanto. Eu acho que esses jogadores podem ser importantes, né? Tanto que o Pumita foi muito importante na classificação contra o Atlético Paranaense, por exemplo. E o Romero também foi importante pro Corinthians, né? Não é que eles não vão jogar, é que eles vão chegar mais cansados, talvez, né? A gente já viu muito disso, o jogador chegar e jogar 2 partidas em menos de 48 horas. Menos de 24 nesse caso seria, né? Porque os jogos da data FIFA vão ser na terça-feira. Da Copa do Brasil chega na quarta. Caso a data original fosse respeitada, vai ser mudado no final de semana, que no final eu acho a melhor decisão. Mesmo torcendo pro Vasco, estando contra isso, eu acho que o melhor é ser no final de semana. O problema é a maneira como isso foi feito, né? Será que se o Vasco pedisse, seria feito? Como parece que o Pedrinho pediu na situação do jogo do Atlético Paranaense, não foi atendido. Mas aí mostra que, pô, você não acha tão errado, né? Já que você pediu. Você tá revoltado porque não atendeu o seu pedido. Mas realmente é coerente da parte da CBF. Se cada um quer olhar pro seu, quer tirar vantagem de alguma maneira, a culpa no final é do senhor Edinaldo Rodrigues e de quem dirige esse calendário ridículo que a gente tem aqui, dos campeonatos estaduais que ocupam quase 5 meses do calendário, e dos clubes que assinam e só vão cobrar lá na frente, sendo que eles fazem parte dessa merda. Sem um aval deles, nada vai acontecer. Enfim, é isso. Os mandantes venceram o primeiro jogo. Se os mandantes venceram o segundo, com uma vantagem mínima que a gente tem aí, né, de 1 gol, 1-0 pro Flamengo, de qualquer maneira, 1-0 pro Corinthians, 1-0 pro Vasco, vai levar as partidas para os pênaltis. E vamos ver o que acontece então. A princípio, Vasco e Atlético Mineiro no dia 19 de outubro.
o sábado, né, às 6h30 da tarde, ou 6h30 da noite, 18h30, e Corinthians e Flamengo no domingo, às 16 horas, no dia 20 de outubro. Tem a data FIFA, tem alguns jogos do Brasileirão para acontecer na frente. Vamos aguardar e ver o que acontece, né? Eu, obviamente, torço para que o Vasco consiga essa classificação depois de 13 anos voltar à final de Copa do Brasil, que seria a terceira final na história do Vasco. O Atlético está aí buscando seu título pela terceira vez. É favorito, né? Tem a vantagem do resultado conquistado no jogo de ida, além de ser um time melhor. A mesma coisa vale para o Flamengo, tem a vantagem e é um time melhor que o Corinthians, mas a gente pode surpreender, ter um Vasco e Corinthians na final, seria uma surpresa para muitos, né? Com certeza. Ou pode ser um clássico carioca, ou pode ser um duelo alvinegro entre Atlético e Corinthians, tudo pode acontecer. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você não torce para nenhum desses quatro times, diz qual você quer que ganhe ou aquele que você quer que não ganhe de jeito nenhum. Você não quer que ganhe de nenhum. Comenta isso aí. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Até mais.